Boa noite a todos. Aqui em nome do Hospital Horto, eu estou apresentando essa videoaula de outubro e o tema nosso aqui é sobre as lesões do ligamento deltoide nas fraturas do tornozelo, né? Nós estamos também com a participação da Jordana, da Damasco, da Milena Cursino e do Rafael Pacheco nesse evento. E a ideia de falar sobre as lesões do ligamento deltoide, isso faz parte de uma mudança, né, de uma revisão de conceitos no tratamento das fraturas do tornozelo. A gente vê que isso tem mudado nos últimos anos. Recentemente, aí, nós vimos a importância que teve a redução da sindesmose. Então, esse foi o assunto da ECA de uns 3 anos atrás, como reduzir, como fixar uma sindesmose. Depois veio o maléolo posterior, toda a mudança de paradigmas em relação ao maléolo posterior, em relação ao tamanho, forma de redução, acesso. E agora a gente está vendo alguma coisa começar sobre em respeito ao ligamento deltoide, o papel do ligamento deltoide, a identificação da lesão e como tratar esta lesão nas fraturas maleolares. Isso é muito bom, porque essas fraturas têm uma importância aí, são fraturas articulares, e agora elas estão recebendo o devido valor, estão sendo mais bem tratadas, né? Então, hoje, o que nós vamos discutir é exatamente esse aspecto sobre o ligamento deltoide. E, para começar, quero chamar a Jordana, que ela vai nos mostrar a parte da anatomia detalhada e como a gente definir o diagnóstico dessa lesão no tratamento dessas fraturas. Podemos começar então, Jordana? Vamos lá, só vou compartilhar na tela aqui. Então, boa noite a todos. Eu quero agradecer ao SACAC pelo convite, ao Hospital Horto. E aí eu falo aqui, eu sou assistente de 2 serviços, né? Em nome da Santa Casa de São Paulo e do serviço de pé e tornozelo, do grupo de pé e tornozelo do Hospital Municipal de São José dos Campos. Então, eu fiquei com a primeira parte para a gente discutir um pouquinho sobre a anatomia e o diagnóstico da lesão do ligamento deltoide nas fraturas do tornozelo, né? Só lembrando aqui, numa introdução, que o tornozelo é uma das lesões, das articulações que são mais lesadas no esporte. E o principal trauma que faz as fraturas são os traumas rotacionais, né? Um trauma rotacional no tornozelo, a maioria das vezes, ele acontece em supinação e rotação externa. E aí, se a gente voltar lá na classificação, que é conhecida por todos, a classificação de Laud-Hansen, a gente tem uma sequência de acontecimentos. Então, quando eu tenho um trauma, essa coluna da minha esquerda, um trauma em rotação, supinação e rotação externa, eu vou lesando de anterolateral para posterior até chegar à medial. Então, eu vou lá, faço lesão ligamentar anterior, faço uma fratura oblíqua da fíbula, posso não ter uma fratura do maléolo posterior e chego na porção medial, que é o que a gente vai estudar aqui. Quando eu cheguei nessa porção medial, 2 coisas podem acontecer. Ou eu tenho uma fratura transversa desse maléolo, ou eu tenho a lesão do deltoide. A lesão isolada do ligamento deltoide ela é muito rara, ela está, maioria das vezes, associada à fratura do tornozelo, às fraturas maleolares. Quando eu tenho uma imagem sugerindo uma lesão do deltoide com aumento do espaço medial sem visualização de outra fratura, é importante a gente pesquisar fratura alta da fíbula, lesão da sindesmose, porque é bem raro a lesão isolada do ligamento deltoide, tá? Então, quando a gente tem essa situação com as 2 fraturas, não tem muita dúvida no que fazer. Eu tenho que fixar o maléolo lateral, eu tenho que fixar o maléolo medial, porque essa fratura é instável e esse é o tratamento. Isso é consagrado. O problema é quando a gente tem a situação do lado de cá. Eu tenho lesão ali porque o talo deslocou para a lateral. Só que a grande discussão durante muito tempo, não, só precisa fixar o maléolo, depois só precisa fixar o maléolo e fixar a sindesmose, que estava na moda, né? E agora, como o Sakaki acabou de falar, o deltoide está recebendo a devida importância. Então, a gente vai ver na anatomia a importância que ele tem na estabilização do talo, na movimentação do talo dentro dessa pinça maleolar.
E se eu simplesmente ignorar essa lesão, não necessariamente ela vai cicatrizar da maneira que eu quero. Então, toda a controvérsia e o que estimula nosso estudo e essa aula e tudo o que eu faço aqui? Funciona eu tendo uma lesão, que aqui nitidamente eu tenho uma lesão. Se eu só estabilizar a porção lateral, vai funcionar, vai cicatrizar bem ou não vai? Então, essas respostas vão vir para cá depois, mas a gente vai ter que entender bem a anatomia e a função desse ligamento para ter um pouco dessas respostas. Então, aqui, o deltoide é o complexo ligamentar medial. Ele é um ligamento forte, né? Ele tem algumas bandas e 2 folhetos. Então, depois eu vou mostrar cada banda certinho. E os folhetos são um folheto superficial e um profundo, como todo mundo conhece. Ele tem algumas funções primárias, e uma delas é a estabilização do talos contra o maleolo medial. Então, assim, o deltoide, ele segura o talos numa distância do maleolo medial. E ele, insuficiente, ele faz com que esse talos rode. Então, a função principal dele é segurar e estabilizar o talos nessa posição. E a outra coisa que ele faz, que durante muito tempo entendia-se o tornozelo só com uma dobradiça que dot flat plantar, e hoje a gente sabe que não é bem isso, que o tornozelo, o talos faz uma rotação dentro dessa pinça maleolar. E o guia para esses movimentos rotacionais do talos na pinça maleolar é o ligamento deltoide. Tanto a banda, os folhetos superficiais quanto os profundos, eles fazem o direcionamento da rotação do talos na movimentação do tornozelo. Então, quando eu estou dorsifletindo, na verdade, eu não estou só dorsifletindo, eu estou rodando interno, invertendo o pé. E o talos tem que fazer esse movimento dentro da pinça, o deltoide estabiliza isso. A mesma coisa quando eu estou fletindo plantar, eu faço o movimento inverso disso e também eu preciso segurar esse talos para que ele não translade para o anterior e não incline. Então, isso também é função do ligamento deltoide. Tá? O folheto superficial, ele é composto, durante muito tempo foi estudado e acreditava-se que era uma coisa única, hoje a gente entende ele como uma divisão de 3 bandas e a associação do spring. Então, assim, na parte mais anterior do maléolo sai o tíbio navicular. Na parte mais central um pouco, sai o tibio spring, que é o ligamento que vai da ponta do maléolo até o spring, que é o calcâneo navicular plantar. E mais posterior um pouco, mas não posterior no maléolo, ele é plantar mais para trás, é o tibio calcâneo. Além disso, o que biomecanicamente hoje entende é que o complexo ligamentar spring, ele faz parte do deltoide. Então, diferente do que acreditava-se na anatomia, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, hoje os estudos anatômicos e biomecânicos estão mostrando que eles funcionam juntos. Então, como tem uma banda do ligamento deltoide que ele vem da tíbia para o ligamento spring, isso vira um complexo ligamentar, formando o folheto superficial do deltoide. Esse folheto superficial, ele é biarticulado em 2 porções. Então, o tíbio calcâneo e o tibio spring, eles passam tanto o tornozelo quanto a articulação subtalar. E o tíbio navicular, tanto o tornozelo quanto a articulação talo-navicular. Então, são ligamentos que eles estabilizam o talos passando por 2 articulações. E a principal resistência é contra forças de eversão. Então, ele segura a porção mais superficial, ela segura forças de eversão. Por outro lado, o folheto profundo, ele é formado por 2 bandas, uma bem mais anterior e outra mais posterior, que seria o tíbio talar anterior e o tíbio talar posterior, e entre essas 2 bandas, a cápsula articular, que também faz parte desse folheto profundo do ligamento deltoide. Ele, diferente da porção superficial, ele cruza apenas a articulação do tornozelo, ele não transfixa nem a articulação subtalar, nem a talo-navicular, e ele resiste a forças rotacionais. Né? Então, tanto o ligamento, a porção superficial, quanto a porção profunda do deltoide, eles têm a função, associados, como um impede rotação e outro impede eversão, de limitar o tilt talar nessa pinça maleolar. Então, uma das maneiras de identificar essa lesão é avaliando se existe um tilt talar. Então, se o talos ele não está no plafond perpendicular, paralelo
a superfície articular da tíbia, se ele tem alguma inclinação, provavelmente alguma lesão associada do deltoide nessa fratura maleolar. Além disso, o deltoide profundo, a porção profunda do deltoide, ele é um estabilizador secundário de translação lateral e anterior do talos. Então, obviamente, a fíbula está lá para impedir essa translação lateral, mas numa fratura da fíbula, se o deltoide estiver íntegro na porção profunda, muito provavelmente esse talos não vai ser transladado para lateral nem para anterior. Então, qualquer lesão desse ligamento associada a uma fratura do maléolo lateral, que é o estabilizador primário, esse talos pode ter um deslocamento lateral ou anterior. As lesões do deltoide, então, que elas são associadas a fraturas de tornozelo, elas, apesar de cada vez mais a gente estar dando importância para isso, ainda não existe um consenso de como se avalia essa lesão e nem tampouco de como trata-se isso, que o Sakaki vai falar daqui a pouco. Mas, aparentemente, os estudos, revisões sistemáticas, tudo mostraram que o método mais utilizado para avaliação da lesão do deltoide é o espaço claro medial. Por quê? Uma das coisas que a gente pode fazer para avaliar é o tilt talar, como eu já tinha falado, então tem alguns parâmetros radiográficos que a gente usa. Se eu perdi a contenção lateral e esse talos inclinou, rodou, anteriorizou ou lateralizou, provavelmente eu tenho uma lesão do deltoide profundo. O espaço claro medial, ele, de todas as revisões sistemáticas, ele é o mais utilizado. Por quê? Porque, como a gente está falando de lesão ligamentar associada à fratura, uma vez que o maléolo lateral, que é o estabilizador primário da translação lateral, está lesado, se o talos translador, o estabilizador secundário também não consigo segurar. Então, eu tenho uma lesão, a avaliação do espaço claro medial é a avaliação, né, que tem que ter 4 milímetros em toda a superfície articular, e qualquer aumento desse espaço pode indicar subjetivamente uma lesão do deltoide. Tomografia também pode ser utilizada para o diagnóstico, tá? Nem sempre a gente faz uma tomografia, uma fratura maleolar, mas ela mostra para a gente também o aumento desse espaço. Não diz muito mais do que um raio-x, mas eu consigo avaliar, se eu pegar todos os cortes, eu consigo avaliar tanto a posição da fíbula na incisura, quanto a distância que o talo está do maléolo medial, e posso fazer isso comparativamente e entender que existe ali uma lesão. Para as lesões ligamentares, a ressonância magnética é padrão ouro. Porém, existe uma discussão que não é muito utilizada, porque as fraturas geralmente a gente trata de forma aguda, então nem todo lugar consegue fazer uma ressonância na hora que quebrou, e o edema relacionado à fratura, que pode... Uma cortada. Gabriel? Dr. Marcos, provavelmente a internet da doutora Jordana deve ter caído ou está oscilando. Acho que ela nem percebeu, né? Ela mandou uma mensagem e falou que está voltando já. Tá. Acho que caiu mesmo a internet. Acabou de mandar mensagem aqui para mim. Internet de São Paulo, é assim, ó. Aqui de São José está melhor. Então, aqui, para quem entrou depois, só comunicar boas-vindas a todos e comunicar aqui que a gente não tem como escutá-los, então qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, escrevam aí no chat, que a gente tem acesso às perguntas ou aos comentários que vocês fizerem, tá? Então, vamos ver, será que a Jordana consegue voltar? Ah, espera aí que ela está digitando aqui a mensagem. Acho que consegue. Sempre pedem que a gente fique numa boa conexão, mas nunca tem conexão boa, né?
Ela disse que caiu a energia lá na casa dela e aí ficou sem internet, mas já está ligando de novo. Não foi só da internet. O que a gente espera aí? Deixa eu perguntar. Vamos esperar aí. Então, qualquer coisa eu passo a minha parte, depois ela volta, que aí a gente muda um pouco. Ela não, eu mandei a mensagem, mas ela não respondeu ainda. Tá. Então, eu vou fazer a minha apresentação, tá. E depois a Jordana, qualquer coisa, ela volta Tá. aqui. Então, inicialmente, a gente fez o diagnóstico aqui da lesão do ligamento deltoide, e a gente agora tem que decidir em relação ao tratamento dele, né? Estão conseguindo ver minha tela? Sim. Tá. A Jordana, voltou? Voltar, estava acabando, acabou a força aqui, daí acabou tudo, sumiu tudo. Então, volta aí, agora, ainda bem que você voltou aqui. Estou finalizando aqui, tá? Tá, deixa eu fechar aqui. Pronto. Nem tá chovendo, hein? Imagina se for fazer esse no verão, a gente não tem como resolver. Queimou meu micro-ondas, minha adega, assim, aqui no meu bairro. Tem que se mudar para São José logo, Juliano. Preciso, né? Tem vaga aí no calor para mim? Hospital Horto sempre tem. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, então, deixa eu ir lá, desculpa, pessoal. Só falando. Então, a ressonância, ela acaba sendo prejudicada, não vira não o melhor exame, porque a gente não consegue fazer sempre na fratura e por conta de todo o edema prejudica muito a visualização do ligamento. Então, um monte de estudo biomecânico começou a mostrar que o deltoide, ele íntegro, ele é capaz de manter o talos locado, mesmo com a fratura deslocada, mesmo com lesão da sindesmose e a fratura maleolar lateral. Então, daí a gente começa a dar cada vez mais importância para esse ligamento e pensar em tratá-lo quando ele está lesado. Né? Esse artigo aqui é um artigo de revisão que avaliou 6.295 artigos e eles conseguiram tirar 5 que comparavam a sutura ou não do deltoide quando lesado, tá? E aí, em relação aos resultados, não vou falar porque eu não vou entrar na parte de tratamento, mas o que ele conclui é que todos os métodos que foram usados para o espaço, tem gente que usa a inclinação está lá na pinça, tudo, mas o que foi mais utilizado nesses trabalhos, que são todos ou coorte ou ensaio clínico randomizado, foi o espaço claro medial. Então, a gente fica com uma avaliação, como eu avalio na fratura maleolar a lesão do deltoide, preferencialmente com a avaliação do espaço claro medial. Para isso, a gente tem que levar em consideração que a radiografia tem que ser bem feita, eu preciso de raio-x bem feito para poder ter essa avaliação certinha, tá? Aqui só mostrando como é feito, nem sempre é nítido, como eu tinha mostrado anteriormente, às vezes é sutil, às vezes a gente vê fragmentinho ósseo ali associado, mas o que eu preciso é ter esse espaço que não pode ser maior do que 4 milímetros entre o talos e o maléolo medial. Então, só em resumo, o complexo ligamentar deltoide, ele é forte e resistente tanto às forças rotacionais quanto de eversão e translação. Ele é o principal estabilizador da translação, da rotação e do tilt talar, então, eventualmente, avaliar se esse talo está fazendo intraoperatório com o paciente anestesiado, se tiver um tilt, eu posso pensar em lesão deltoide.
o melhor método diagnóstico, aparentemente, é a avaliação do espaço claro medial, e o tratamento, o Sakaki vai falar agora. Desculpa de novo pela falha aí, obrigada. Está sem áudio, Sakaki. Obrigado, Jordana. Então, vamos agora ver alguma coisa em relação ao tratamento. Então, vejam como esse assunto é atual. Isso aqui o Pacheco me chamou a atenção ontem. Esse daqui é o Foot and Ankle Clinics, que vai sair na próxima edição, que vai ser em dezembro. Só que ele está ainda para ser impresso, e é um Foot and Ankle de trauma, né, do pé e tornozelo, e vejam aqui que está um artigo falando sobre a lesão aguda do deltoide e seu reparo nas fraturas do tornozelo. Esse é um artigo de revisão, então é um assunto extremamente atual, né? Então, de tudo que tem de lesão no ligamento deltoide, ela pode ser aguda, isolada, com fratura ou crônica, que nós vamos falar sobre este assunto aqui. Então, qual que é a situação? Nós temos uma fratura do tornozelo, como a que vocês estão vendo, espaço claro medial aumentado, né? E na situação que não há interposição, porque quando há interposição, é óbvio que a gente tem que fazer uma via de acesso para retirar essa interposição. Ele não pode deixar um talo subluxado com deltoide interposto. Mas nos casos em que não há interposição, então vejam esse caso, quando a gente força um varo aqui, o espaço claro medial se normaliza, ou seja, eu não tenho deltoide interposto. Nesses casos, a gente deve abrir e suturar ou para conservador. Então, o que existe em relação à literatura? Literatura que normalmente os residentes usam, aqui o Rockwood, na edição de 2020, ele é categórico em dizer que o reparo cirúrgico, apesar de um dia recomendado, não é necessário. Isso é uma edição deste ano. Quando a gente vai para o outro livro de referência aí no trauma, esse também é um Skeletal Trauma em 2020, ele mostra esse fluxograma, e nesse fluxograma, se a gente seguir este caminho, onde eu tenho a lesão do ligamento deltoide, eu tenho uma lesão da sindesmose aqui, o teste de Cotton, né? Após a fixação da sindesmose, e existe ainda uma subluxação, ou principalmente um tilt talar, com espaço claro medial, então, nesta situação, o estabilizador secundário, que é o deltoide, ele deve ser reparado. Ou seja, a gente restabeleceu o estabilizador primário da subluxação lateral, que é a fíbula e a sindesmose, e continua tendo um tilt, nós devemos reparar o ligamento deltoide segundo o Skeletal Trauma, né? E um outro caminho que ele dá é que, se não houver um espaço claro medial aumentado, somente o tilt, isso pode ser tratado conservadoramente, tá? Agora, vejam que existe uma alternativa aqui em cima, que ele coloca o seguinte: tem lesão do deltoide, tem lesão da sindesmose, uma alternativa aqui já é partir para o reparo. Então, ele coloca aqui a possibilidade da gente fazer o reparo do deltoide, independente de permanecer algum tipo de instabilidade após a fixação da sindesmose, tá? E se a gente for para a literatura em termos de revisão sistemática, essa é uma revisão de 2019, vejam que ele conclui que a literatura atual não nos dá indicação clara de quando se deve reparar o deltoide. Então, é um assunto que acaba ficando confuso, né? Você tem livro que diz que não deve fazer, você tem livro que dá a possibilidade de fazer e artigos dizendo que não tem evidência que se deve fazer, né? Então, a gente quer abrir um pouco aqui
rapidamente mostrando algumas coisas diferentes. Então, vejam aqui 3 casos de fratura do tipo B do tornozelo, com lesão óbvia do ligamento deltoide, né? E todos eles têm mais ou menos o mesmo espaço claro medial aumentado aqui. Mas, se a gente for pegar a radiografia inicial de cada um deles, neste primeiro caso, vocês conseguem ver a minha seta aqui? Neste primeiro caso, este é o raio-x de entrada. Espaço claro medial normal, com estresse gravitacional, ele abre. No segundo caso, eu tenho exatamente este espaço claro medial que está apresentado aqui em cima. É a mesma imagem. E neste outro caso, existe uma luxação, uma fratura luxação do tornozelo, onde o talos estava luxado e após a redução ele ficou desse jeito. Tá? Esses 3 casos eu apresentei uma vez no Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédico, em 2010, numa mesa redonda, e nessas 3 situações, todos os palestrantes da mesa me falaram que tratariam conservadoramente, apesar de serem diferentes. Tá? Mas será que a gente deve tratar igual essas 3 situações? Né? O que existe de lesão de partes moles no terceiro caso aqui, e o que existe de lesão de partes moles no primeiro caso? Para mim, são lesões diferentes. Eu não posso aqui considerar tratar do mesmo jeito cada um desses 3 casos aqui, tá? Então, é isso que a gente vai discutir. Qual seria a vantagem de abrir e suturar o ligamento deltoide? A primeira vantagem é a gente restabelecer precocemente a estabilidade medial, né? E aqui a gente tem trabalho mostrando que isso acontece. A hora que você tem casos altamente instáveis, um reparo direto do ligamento deltoide, ele restaura a estabilidade medial, tá? Mas a gente pode dizer o seguinte: se eu tratar conservadoramente, o deltoide vai cicatrizar. Então, essa estabilidade medial, ela vai ser restaurada, só que normalmente vai levar algumas semanas. Tá? Então, em média, aqui até uma boa cicatrização, 6 semanas, mais ou menos. Então, mesmo que eu não suture, eu vou ter essa estabilidade restaurada, mas vai levar mais tempo. Em que situações que eu vou precisar que isso aconteça antes, aconteça imediatamente? Tá? Eu vou precisar disso, e aqui eu tenho, da minha opinião pessoal, nestas situações de uma fratura luxação, eu preciso de uma restauração rápida dessa estabilidade medial. Aqui eu tenho lesão de cápsula, eu tenho lesão de todo o ligamento deltoide, tá? Então, a hora que você reduz, e se você não sutura o deltoide, eu tenho o risco desse talos ficar rodado lateralmente, rodado externamente, algum grau de subluxação, né? E que você poderia restabelecer, poderia evitar isso com a simples sutura, né? Então, é diferente, talvez neste caso aqui, neste primeiro caso, eu não preciso dessa estabilidade, tá? Mas certamente neste outro caso, eu acho que é melhor a gente conseguir essa estabilidade precoce. Uma segunda vantagem teórica de suturar é a prevenção da instabilidade tardia. Então, eu ter casos que você tratou conservadoramente o deltoide e ter estabilidade medial crônica. Isso existe? Então, a gente tem alguns artigos aqui, né? Resultado a curto prazo, depois junto à fratura do tornozelo, um artigo de 2018, em que ele mostra uma situação aqui que houve uma fratura do tipo C, lesão no deltoide, fixou a sindesmose, espaço claro medial normal, tardiamente isso daqui evoluiu, isso não foi suturado, e tardiamente isso evoluiu com uma instabilidade medial, né? Então, aqui, ele mostra, ele compara situações em que houve sutura ou não, né? Grupos diferentes, onde ele suturou o deltoide e outros ele não suturou, e aqui ele mostra que o espaço claro medial ele foi menor no grupo em que foi suturado. Então, a longo prazo,
aparentemente, segundo esse trabalho, eu vou manter um espaço claro medial normal melhor com a sutura aguda do ligamento deltoide. Este outro trabalho aqui, de 2018, ele mostra uma situação semelhante aqui, onde eu tenho um ligamento, uma fratura pequena do maléolo medial, né? Isso aqui é só do folículo anterior. Então, nessas situações, você fixa o maléolo medial, mas o ligamento deltoide profundo, ele está lesado e ele não é reparado com a fixação do maléolo medial. E vejam que está evoluindo com uma instabilidade medial crônica aqui, tá? Então, colocando aí a questão de se deveria aqui, neste caso, além de fixar, ter feito realmente a sutura do ligamento profundo, tá? E aqui ele coloca essa observação, eu não consigo ler aqui por causa da foto aqui, da imagem de vocês aqui. Este outro trabalho, falando aqui também sobre o ligamento deltoide em jogadores profissionais da NFL, que eles trataram aqui 14 jogadores em que tiveram fratura do maléolo com ligamento deltoide, todos eles tiveram reparo do deltoide feito agudamente e nenhum jogador teve qualquer sintoma residual, todos eles voltaram a jogar sem dor, com tornozelo estável. Então, mostrando o outro lado da moeda. E aqui ele sugere que, nesses atletas, esse ligamento deva ser suturado, para prevenir uma instabilidade secundária. Tá? E este outro caso aqui, mostrando um tratamento comparativo, em que se suturou ou não o deltoide, né? E, mais uma vez, esse outro trabalho mostrou que o espaço claro medial, a longo prazo, ele é normal mais frequentemente quando se sutura o ligamento deltoide. Então, talvez o papel dele na prevenção da instabilidade medial crônica. E o terceiro aspecto é que, quando a gente faz a via de acesso para explorar e suturar o deltoide, eu posso fazer uma exploração articular da superfície articular da tíbio talar do lado medial, né? Então, por que isso é uma vantagem? Porque eu consigo identificar lesões condrais ou fraturas osteocondrais e remover os debris e corpos livres que se formam nessa região, tá? E isso é importante, isso é frequente. A gente tem alguns trabalhos aqui que mostram a frequência de lesões condrais nas fraturas do tornozelo. Este trabalho aqui é bem interessante, ele fala sobre o lado lateral, mas ele mostra aqui qual que é a rotina, que foi a rotina desses autores. Todas as fraturas que foram operadas, eles faziam uma artrotomia, faziam uma inspeção articular do lado lateral, através da fratura, e do lado lateral eles encontraram 38% de lesões do domo talar, lesões condrais. Então, vejam que essas lesões elas são frequentes. Isso é um trabalho de 20 anos atrás. E esse mesmo aspecto de procurar lesão condral nas fraturas do tornozelo, elas foram repetidas por artroscopistas. Então, com a artroscopia, aqui é um dos primeiros trabalhos que usou a artroscopia na fratura do tornozelo para essa identificação, aqui do Hintermann. Vejam que eles encontraram aqui quase 70% de lesão condral nas fraturas do tornozelo. E esses achados eles foram sendo repetidos ao longo dos outros anos, né? Aqui eu estou mostrando, então, agora os mais recentes, esse do artróscopo de 2018, lesão condral, né? Aqui identificado em 78% dos casos nas fraturas do tornozelo. Então, isso é uma lesão frequente. Então, qual que é a ideia? Vejam aqui, eu tenho uma fratura maleolar com lesão do deltoide. Hoje, a literatura caminha ainda, o lado mais forte é tratar isso conservadoramente. Mas o que a gente está pensando aqui, considerando cada vez com maior frequência,
partir para uma via de acesso, explorar a região medial, então, inspecionar a articulação, retirar corpo livre, tratar a lesão condral, reparar o ligamento deltoide, restabelecendo precocemente a estabilidade medial para prevenir uma instabilidade medial crônica. Então, essa é a ideia. Tá? E como que o ligamento lesa normalmente? Qual que é o tipo de lesão que se encontra? Então, aqui tem esses trabalhos que mostraram, descreveram o tipo de lesão, né, desinserção do talos, desinserção do malelo medial, lesão no corpo e tal. E aqui é uma observação nossa, nós estamos conduzindo um trabalho sobre esse assunto, e até agora nós temos 10 casos que foram operados e feito o reparo da lesão medial, e nós encontramos no deltoide superficial 6 casos com avulsão do malelo medial, que é a lesão mais comum, né, principalmente da porção anterior, e 4 casos com lesão na substância. E do deltoide profundo, avulsão do malelo medial, mais comum aqui nessa situação, lesão da substância do deltoide profundo e algum caso de avulsão do talos. E uma vez feita a via e identificado, esse é um caso que a via foi feita de forma com uma via ao contrário aqui por causa da lesão de pele dele. Então vejam aqui essa porção anterior do malelo medial, como existe essa avulsão da porção superficial aqui, ela descasca, né, o malelo medial, e algumas vezes exatamente esse folheto ele fica retraído aqui. Então, mesmo que ele esteja interposto, né, na hora que a gente abre, a gente vê um folheto retraído aqui, afastado desse malelo medial. Então, provavelmente ele vai cicatrizar alongado. E aqui a porção profunda, desinserida do talos, né? Então, aqui utilizado âncoras antes de fazer a sutura e você consegue fazer esse repamentar agudo. Tá? Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, enxerguem de forma diferente lesões desse tipo. Tá? Isso é uma lesão deltoide, essa é outra lesão e essa é uma lesão completamente diferente. E a necessidade que a gente tem de explorar e reparar é crescente à medida que eu tenho lesões mais instáveis. Lesões mais instáveis merecem um reparo ligamentar agudo, é onde eu vou ter mais lesão condral, porque esse talos luxou e tem maior necessidade, então, de exploração e de reparo. Essa a ideia, vamos ver para onde caminha a literatura, mas é um assunto para que vocês pensem com cada vez mais frequência. Tá? Deixa eu ver, a gente tem aqui um caso para ilustrar isso. Tem alguma pergunta? Não, sem perguntas. Eu até ia falar, se alguém quiser perguntar, pelo chat. Como a gente não pode ouvir vocês, tem um bate-papo na barra embaixo, é só mandar ali que a gente responde, tá? Tá. Então, aqui... Vamos lá. Agora a Milena e o Pacheco vão conversar um pouco com a gente aqui. Esse é um caso bem habitual, é caso do dia a dia, tá? Tem nada de pegadinha aqui, nada de muito diferente. Então, a paciente mulher, 32 anos, teve um trauma torcional do tornozelo, não teve a luxação do tornozelo, e tem esta imagem aqui, ó. Quer falar, Pacheco? O que dá para ter de diagnóstico aí já? Então, radiografias tornozelo esquerdo em API perfil, diagnóstico de fratura do malelo lateral, nível da sindesmose, traço longo, oblíquo, diântero inferior para posto superior, uma fratura de malelo posterior aparente, a radiografia em perfil está bem obliquada, dificulta a visualização desse fragmento posterior, e uma aparente abertura do espaço claro medial, com certeza aí maior do que 6 milímetros, já inferindo uma instabilidade medial, uma fratura de tornozelo, então, com comportamento de uma trimaleolar, né, devido à falha do deltoide, mais a fratura de malelo lateral e uma possível fratura de malelo posterior.
Aqui você já tem certeza que rompeu o deltoide com essa imagem? Me parece uma abertura maior de 6 milímetros. Quando eu tenho dúvida, eu faço uma radiografia com estresse gravitacional, mas eu vejo que até o talos está já translatado na mortalha, já perdeu a incongruência com o plafond tibial. Mas certeza eu não tenho, não. Vale a pena fazer uma radiografia com estresse gravitacional para confirmar. O que você acha, Jordana? Você tem certeza que tem lesão do deltoide ou não? Precisa de uma ressonância? Não faria uma ressonância, acho que essa translação... Desculpa, Jordana, é para Milena, Jordana, para Milena, desculpa. Milena? Certeza eu não tenho, mas tudo indica que tem uma lesão do deltoide, né? Justamente por essas características que o Pacheco acabou de falar, né? O talos, ele está bem transladado, parece que a abertura do espaço claro medial está maior do que o normal. Poderia fazer a radiografia com estresse ou a radiografia contralateral para ver o tamanho desse espaço claro medial. Isso já é uma alternativa, mas minha sugestão é de que existe a lesão do deltoide, sim. Não faria um outro exame além da radiografia. Faria apenas a radiografia com estresse. Na sua prática clínica, para que você tenha certeza de que tem ou que não tenha, que exame que você vai usar e em que momento que você vai fazer isso? A radiografia com estresse gravitacional. No trauma agudo ainda, na porta do PS. Exatamente. Entendi. Jordana, você acha que você tem dúvida aqui que tenha ou o que você acha? Não, eu acho que é indiscutível se eu preciso consertar essa lesão, mas eu acho que sim, tem lesão. Se eu não tenho o maléolo lateral porque ele está quebrado, segurando, e o talo deslocou, tem mais coisa, porque só o maléolo lateral não deslocaria o talo desse tanto para lateral, né? Ele perdeu totalmente a congruência articular aí medial. Então, eu fecharia como lesão do deltoide, concordo com o Pacheco falou no começo, com o comportamento de uma trimanular. Isso é uma coisa interessante, porque muitas vezes a gente não tem como medir, né? Falar 6 milímetros, 4 milímetros, etc., mas uma coisa que a gente pode usar é sempre essa distância, para que você veja a distância aqui, comparar com a distância do domo, né? Essa distância aqui, ela tem que ser igual a essa. Então, uma forma mais prática é exatamente isso. Se você encontrar essa distância maior, esse talo só consegue se afastar desse maléolo medial se a gente tiver uma ruptura do deltoide, né? Então, no meu conceito também, bater o olho, eu tenho certeza que esse deltoide está lesado aqui. Mas, sem dúvida, se existir alguma questão de que estou em dúvida se tem, e essa dúvida é quando o espaço é normal, a gente tem que esclarecer isso usando o estresse gravitacional, né? Alguém quer tomo? Quem pede tomo aí? Pacheco pede? Milena pede? Talvez para ver o tamanho aí do maléolo posterior, né? Se existe a necessidade de fixá-lo ou não. Mas por isso. Então, vamos gastar tomo aqui. Gastar um dinheiro na tomo. Está aqui. E aí, tem fratura maléolo posterior? Como que ele é? Fala para a gente, Milena. Tem uma fratura do maléolo posterior, o fragmento é bastante pequeno. A princípio, é uma fratura cirúrgica, né, de tratamento cirúrgico, por conta da instabilidade, mas na minha programação eu não pensaria em fixar esse maléolo posterior, por conta do tamanho dele e o tanto de superfície articular que ele acomete, né, bem menos do que 25%, que é o descrito na literatura e descrito para a gente pensar em fixar esse maléolo posterior. Na hora de fazer a redução mesmo do maléolo lateral, esse maléolo posterior, ele já fica bem reduzido, né? Por conta da ligamentotaxia, ele já fica bem reduzido. Então, tem o maléolo posterior, mas não pensaria em fixá-lo. Então, você faria o quê? Em relação à via de acesso,
e sequência de redução e fixação, e se você faria medial ou não. Então, vamos ver. Bom, nesse caso, eu faria uma via longitudinal sobre o maléolo, um pouco mais posterior no maléolo lateral. Redução aberta, né, do maléolo lateral, possivelmente um parafuso interfragmentário e uma placa de suporte. Tá. Fazendo isso, como minha via é um pouco mais posterior, eu consigo ver se existiu uma boa redução, tanto com via direta quanto na radioscopia desse maléolo posterior. Normalmente, ele já fica bem reduzido, né? Com isso, eu faria no intraoperatório, na escopia, um estresse aí do tornozelo para ver se existiria a abertura do espaço claro medial. Muitas vezes, com a fixação só do maléolo lateral, o espaço claro medial, ele não abre. Se o espaço claro medial não abrir, eu não reparo o deltoide. Mas se existe a abertura, aí sim eu faria o reparo. Mas na programação inicial, não. Só se no teste houvesse a abertura. Tá, então você reduz e fixa o maléolo lateral. Isso. Né? Uma via lateral aqui, redução direta. E depois disso daqui, se o espaço claro medial tiver reduzido, sim, você não sutura. Não suturo. E se ele tiver, você fixou uma fíbula, reduziu o espaço claro medial, você faz o estresse em rotação externa, o espaço abre. Você solta o estresse, ele fica normal. Você faz sutura medial ou não, ou você faz alguma outra coisa? Faço a sutura medial daí. Tá. Pacheco, você faria diferente? Há um tempo atrás, acho que eu faria igual. É o caso do dia a dia aqui, né? Sim, é um caso corriqueiro, mas assim, a única pergunta que eu teria em relação a essa paciente de 32 anos é o grau de atividade dela. Se ela fosse um paciente que pratica esporte em alto nível, eu já entraria certamente pronto para fazer o reparo do deltoide, mas eu não tinha o hábito de fazer se fugisse desse perfil de paciente. Em relação ao lateral e posterior, o que você faz? Você faz igual a Milena, não? Eu concordo com a Milena. No plano axial, a gente vê que é um fragmento extracisural, e no plano sagital, a gente vê também que o comprometimento da articulação tibiotársica é pequeno. Não faria parte da minha programação inicial a fixação desse fragmento, mesmo porque a relação tibiofibular me parece boa. Eu não acho que a sindesmose deve ficar instável após a fixação do maléolo lateral, e a fixação desse fragmento posterior não agregaria estabilidade da sindesmose, eu acho. Não seria necessário agregar essa estabilidade de sindesmose posterior. Então eu placa via lateral. Placa lateral, redução anatômica, fragmento interfragmentário com placa de neutralização. E eu achei curioso porque você mostrou um caso com 2 âncoras, provavelmente a reconstrução do deltoide profundo, mas o plano inicial já era brimedial, então você teve um espaço bom para poder posicionar as âncoras e fazer o reparo do deltoide profundo. E aí eu fico nessa dúvida, se você fizer a fixação lateral, o quão difícil vai ser de fazer a reconstrução desse deltoide profundo, né? Esse é um excelente ponto. Se você está planejando fazer reparo do ligamento deltoide, a exploração e a passagem dos fios de sutura, elas têm que ser feitas antes da fixação lateral. Porque senão você não tem espaço para lateralizar o talos. Então, esta decisão ela já tem que ser tomada antes, entendeu? Então, esse é um excelente ponto. Porque não tem validação nenhuma de quando ou se deve ou não reparar o deltoide, mas os artigos falam que quando repara, fixa lateral, fixa sindesmose, e se tiver tilt talar extenso, uma instabilidade medial extensa, você repara o deltoide. Aí você já perdeu tudo, porque já está tudo fixo lateral. Exatamente. Então, assim, resumindo, nesse caso, você faria o quê? Placa lateral, via lateral, maléolo posterior, você não mexe. A princípio, não. Não entraria programado para isso. Deltoide não mexeria.
Eu estou mudando agora. Não tem que mudar, cara. Tem que falar o que você faz aqui. A gente tem que tentar caso a caso. Era assim você não que eu mexeria fazia. no deltoide. Não. Tá. Jordana, o que você faria? Igual? Igual. Agora, eu só faria antes num planejamento, porque o Pacheco falou, depois que você fixou tudo, você não vai conseguir reparar deltoide nenhum, aí vira aquela lobectomia lá que não serve para nada. Então, com o planejamento, eu tentaria reduzir esse talo antes de abrir, tá? Põe lá a escopia, ele ficou no lugar, eu sei que não tem interposição, nada, eu reduzi esse espaço medial, aí eu faria a sequência deles, placa lateral, parafuso interfragmentar. Agora, eu não consegui reduzir esse talo, ou eu reduzi e ele volta, aí meu planejamento é explorar medial, e se eu for explorar medial e tiver lesão, eu vou suturar. Então, daí eu abro o medial, faço limpo tudo, geralmente a gente encontra aquele talos careca, né, onde já funciona, faz o preparo, fixa a lateral e depois sutura. Esse é exatamente esse ponto também, a gente testar se tem deltoide interposto antes de toda a fixação lateral. Então, como que você deve fazer? Pega o pé, força em varo, empurrando esse talos para medial, põe na escopia. Espaço claro medial normalizou, não tem deltoide interposto, segue o plano inicial. Você força o talos, isso daqui não reduz, é porque o deltoide está interposto, então aí você vai ter que, no mínimo, abrir para retirar essa interposição aqui, tá? Então, vamos mostrar aqui. Esse caso, na verdade, a gente entrou já para fazer o reparo do deltoide, certo? Então, a fase de trabalhar desta forma. Então, a gente tem aqui, visivelmente... Deixa eu posso interromper rapidão? Pode fazer uma pergunta. Na aula, você mostrou aquela via, por conta da lesão de pele, uma via mais anterior. Você não achou que a visualização é melhor do que quando você faz essa via reta em cima? Essa daqui, a gente faz a curva, você consegue vir até atrás, porque quando está para fazer o reparo deltoide, a inspeção toda, tem que ver ele desde o tibial posterior aqui até a região anterior aqui na frente, tá? E também ter acesso ao talos e enxergar toda a região do deltoide superficial aqui embaixo. Então, assim, dentro do que a gente vê dos trabalhos, a grande maioria dos autores usa essa via paralela ao tibial posterior mesmo, né? Então, eu acho que aqui é mais fácil da gente estender e de enxergar toda essa região, tanto posterior quanto anterior. Concordo que a via invertida, ela facilita a visualização anterior, mas para você trabalhar aqui nessa região mais posterior e fazer qualquer tipo de reparo mais posterior é mais difícil, tá? Entendi. Então, aqui a gente vê a parte, né, desinserida do deltoide superficial, outra parte mais posterior dela, e aqui o deltoide profundo, tá? Aqui antes de fixar o malléolo lateral. E uma vez a gente passou os fios de sutura, que a gente não apertou os fios de sutura, essa é a situação depois da fixação lateral, tá? Espaço claro medial reduzido e a fíbula fixada aqui. Quando faz o estresse em rotação externa, com essa situação, o espaço claro medial abria, tá? Próxima conduta de vocês aqui. Pacheco, nessa situação, faz de conta que você não... Vamos supor que isso daqui não foi... a gente não abriu o deltoide. Fixou lateral, fez o teste estresse, abre aqui. Certo. Qual que é o seu próximo passo nesse caso? Acho que um cotton test. Cinesmose. E, se estiver abrindo... Se eu notar nitidamente a abertura do espaço tíbio-fibular, eu faço a fixação da cinesmose. Redução e fixação. Parafuso na cinesmose. É isso? É. Tá. Milena, igual? Sim, também. Também. Então, esse teste aqui, independente disso aqui,
esse teste aqui, depois que fixou a fíbula, uma fratura tipo B, faz rotação externa, esse talos faz um tilt e abre espaço medial, o segundo passo seria reduzir e fixar a sindesmose. Não necessariamente, se estiver abrindo sindesmose. Se tiver, mas você tem dúvida que está abrindo aqui? Um pouco ainda de dúvida. Porque o estabilizador primário é exatamente a fíbula... Malhão lateral. Malhão lateral. E o malhão lateral está reduzido anatomicamente. Então, Sim. Se ele não segura o talos, é porque a sindesmose está abrindo. Normalmente, o raciocínio segue por aí. Né? Jordana, qual que seria o seu passo aqui nessa sequência, depois, se tiver essa situação aqui? Parafuso também? Aí eu faria a sindesmose, eu seria para não ficar com uma instabilidade medial. Esse é o padrão normal, né? É isso que a gente sempre faz, né? Essa sequência. A gente testa, a sindesmose está abrindo, reduz a sindesmose e passa o parafuso na sindesmose. Fixa lá e espera o deltoide cicatrizar, né? Ninguém pensaria em fixar o malelo posterior aqui para reestabilizar a sindesmose nesse caso? Não, né? Já fez a via lateral, já não dá mais, né? E outra, né? Estabiliza, fato, porque ali o comportamento de lesão ligamentar, mas é pequeno, né? O fragmento, daí um riscozinho de explodir, né? Melhor passar um parafuso na sindesmose, acho que. Essa é uma questão, né? Porque estabiliza, eu tenho nesse fragmento do malelo posterior, eu tenho o ligamento preso o suficiente para estabilizar, e quando estabiliza posterior. Anterior. A sindesmose anterior continua rota e ela continua tendo uma instabilidade de rotação externa. Então, apesar de alguns autores aí dizer que equivale a fixação no malelo posterior ao parafuso da sindesmose, eu realmente tenho minhas dúvidas, né? E aí o interessante desse caso é o seguinte: a gente suturou, amarrou, terminou de amarrar, e depois de feita toda a sutura, o mesmo estresse, eu posso garantir a vocês que fosse do mesmo jeito, ele não abriu mais o espaço claro medial. Tá? Então, a questão será que nesse caso eu posso deixar de passar o parafuso da sindesmose? Né? Então, essa é a questão. Eu trabalho nesse caso, pondo o parafuso aqui, restabelecendo o estabilizador lateral e ignoro o medial e deixo cicatrizar, ou a gente faz o reparo medial e deixa a sindesmose cicatrizar. Então, essa é uma questão. A gente pode fazer isso? A literatura, aqui é o resultado final, veja o malelo posterior pequeno, nós ignoramos isso daí, tá? E a literatura tem 2 trabalhos que falam sobre esse assunto aqui. Um deles é desse do Nunley, que é um cara importante na cirurgia do pé, um trauma ortopédico aqui, onde ele mostra exatamente essa situação, o reparo medial substituindo a fixação da sindesmose, e ele conclui aqui que o reparo do deltoide, né, junto com a fixação do malelo lateral, ele mostrou resultados funcionais, subjetivos e radiológicos comparáveis com a fixação do malelo lateral e da sindesmose. Então, ele acredita que a gente possa tratar desta forma aqui. E outro trabalho, um trabalho mais também de 2018, né, mostrando aqui que fazer a fixação, a sutura do deltoide e não comparando com a fixação da sindesmose. Então, aqui ele mostra um caso, ele faz o teste da sindesmose usando esse macho aqui, fazendo o teste, ele afasta, depois da sutura, isso daqui já não abre mais daquela forma, e aqui o resultado final. E o que ele diz? Que nos casos que se usou parafuso para fixar a sindesmose, houve um grau 34% de má redução da sindesmose, enquanto que, se ao invés de passar o parafuso, se usou o reparo do deltoide, essa má redução da sindesmose foi menor. Tá? Então, é lógico, são trabalhos, são poucos trabalhos,
mas abre a possibilidade da gente pensar dessa forma aqui. Então, para resumir, vocês querem fazer algum comentário, alguma observação, antes da gente fechar? Em relação à via de acesso, aquele primeiro trabalho também sugere uma via que ele chama de arciforme. Ele faz uma meia-lua, meio centímetro abaixo do maléolo medial. Ele faz quase transverso, né? Um pouco diferente aí. Mas eu acho que eu sempre me preocupo com a possibilidade de estender a via caso você não consiga mexer tudo que você tem que mexer. E a hora que você faz a via junto ao tibial posterior, você pode ir para onde você quiser, né? Uhum. Então, aqui, fala, Jordano. Não, a percepção, você conseguir acessar a articulação também, né? Porque daí você consegue ver lesão condral e tudo. Essa via artiforme não vai bem, né? Eu acho que a articulação é extremamente importante da gente enxergar. Então, para fechar aqui em relação a esse caso, opções quando você tem que restabelecer a estabilidade tibio-fibular na sindesmose, podemos usar o parafuso ou o tight rope, podemos fixar o maléolo posterior, e aqui entrando talvez a possibilidade de fazer isso com o reparo do deltoide em alguns casos selecionados. Tá? O Caio tem uma pergunta. Deixa eu fechar. Alô? Oi. O Caio tem uma pergunta aqui. Pode digitar, Caio. Pode perguntar, Caio. Deixa eu perguntar uma coisa antes, então, do Caio. O Caio já mandou, depois eu pergunto. Um caso, mesmo fixando uma maléolo medial, houve uma lesão crônica medial. Então, essa é aquela situação, existe um trabalho que mostrou que algumas fraturas maléolo medial, aquelas fraturas pequenas, que só do colículo anterior, eles têm, na verdade, a fratura, o deltoide que fica preso nessa fratura é uma pequena porção do deltoide e o resto do deltoide se rompe. Lesão ligamentar. Então, esses casos, quando você fixa esse maléolo, você não está restabelecendo toda a estabilidade medial, né? E aí, para você impedir que isso aconteça, que essa instabilidade crônica aconteça, você tem que ter certeza que a sindesmose ficou bem reduzida, que está bem estável, que a fíbula está no comprimento certo, tá? Porque se tiver alguma falha do estabilizador primário lateral, eu posso cursar com alguma instabilidade medial, né? E talvez associar nesses casos o reparo do ligamento deltoide. Então, tem que montar todo o tornozelo, ter essa preocupação que tem deltoide roto nesses casos, sim, e que eventualmente você tenha que suturar. Né? Alguém mais? 1 hora certinho. Deixa eu perguntar, então, mais... a gente viu que o ligamento deltoide tem um potencial alto de cicatrização, mas isso leva 6 semanas. E aí, fazendo o reparo, você estaria orientando as fibras e estaria fazendo uma reabilitação mais precoce. Quando não fixa, vocês deixam quanto tempo imobilizado e quando começa cinesioterapia e atividades mais intensas? Quando não repara. Isso. Quando não repara? Aguardando simplesmente a cicatrização do ligamento. Eu sempre uso uma bota para imobilizar no pós-operatório, então, mesmo com carga, a bota ajuda a dar uma estabilidade do ponto de vista angular e rotacional, né? Então, durante esse período todo, o paciente, pelo menos para andar, ele usa a bota e fora isso, ele fica sem e começa a mobilizar. Mobiliza. Mobiliza. Você muda, o Jordano, a Milena, vocês mudam o pós-operatório porque tem lesão de deltoide ao invés do maléolo medial fraturado? Não, eu deixo bota também, só que eu deixo mobilizar, ponho físio,
precoce, mobiliza com a físio, mas eu deixo bota de rotina também, mesmo quando não tem lesão do eu deixo bota. Muitas vezes o pessoal do trauma tem mais tendência a não usar bota nenhuma, né? Provavelmente uma lesão completa de um ligamento que você não usa bota, não usa nenhum tipo de imobilização, eu ficaria meio preocupado. Eu acho que no mínimo você tem que imobilizar com alguma bota, né? Se não for reparar. Tá bom? Então, beleza. Quero agradecer a todos vocês aí, acho que foi bem esclarecedor aqui, deu para, pelo menos, despertar aí a dúvida também nas pessoas, né? Abrir a cabeça para pensar em algumas coisas diferentes, e a gente tem que aguardar, óbvio, não estou dizendo que é para sair suturando todo mundo, hein, pelo amor de Deus. É uma situação para ser estudado, para ser estudada, a gente vê o que vai acontecer, é um novo pêndulo da literatura, e como todo pêndulo, as coisas são perigosas, então a gente tem que estudar para entender melhor e ver realmente quando isso é necessário. Tá? Gabriel, alguma consideração final? Podemos encerrar? Podem encerrar. Eu gostaria de agradecer em nome do hospital a participação de todos, foi uma excelente aula. Tá bom, obrigado, pessoal, boa noite a todos, e até a próxima. Obrigado, Saká. Tchau, Obrigado, Milena. Obrigada a participação. Boa noite. Tchau. Tchau.